Bom dia. Começa o nosso conteúdo de história dessa segunda-feira, né, das nossas aulas gravadas. E nós vamos trabalhar no livro didático da página 105 até a página 110, tá? Nós vamos trabalhar a República que foi proclamada e onde estava o povo nesse momento que a República foi proclamada. E também a República dos coronéis e o controle da população que esses coronéis exerciam aí, tá? Vou destacar para vocês aqui as partes mais importantes, né, desses textos. Então você tem que ler os textos, não deixe de ler os textos por completo, né? E qualquer coisa você pode ter o auxílio do dicionário ou também você pode recorrer às palavras em destaque no texto. Igual no início aqui da página 105, fala o que é a República. E é interessante sabermos aqui o que significa república, né? Uma palavra que vem do latim, res publica, coisa pública, e é uma forma de governo no qual o povo é soberano. Nesse caso, ele governa, né, o Estado por meio de representantes que buscam entender ao interesse geral dos cidadãos. Então, nesse momento aqui, o povo que escolhe seus representantes, né? E nós vamos entender que nesse ano de 1889 foi proclamada a República no Brasil. O general Teodoro da Fonseca, apoiado por parte dos militares e grandes proprietários e membros da Igreja Católica do país, exigiu que Dom Pedro II e a princesa regente deixassem o trono brasileiro. Sem manifestar resistência, a família real partiu para Portugal. A transição da monarquia para a república no Brasil foi marcada pela continuidade, ou seja, a elite brasileira permaneceu no controle político, tá? Quando a maior parte da população miserável e analfabeta não podia participar da forma do novo governo. Pessoal, uma outra parte aqui do texto que é importante, esse penúltimo parágrafo aí, a proclamação da República conduzida por Deodoro, é considerada por muitos historiadores um dos primeiros golpes que a jovem República sofreria. Não houve, portanto, participação popular, contrariando o imaginário da República, que iniciaria a maior participação da população nas ações do governo. Então não teve nesse primeiro momento nenhuma participação popular, principalmente das pessoas miseráveis e analfabetas. Somente a elite, né, e alguns representantes da Igreja Católica que participaram desse movimento. Aí você vai continuar a leitura aí na página 106, tá, gente? É importante, né? Tem até uma foto aqui, momentos, né, da proclamação da República. E também, pessoal, tem uma atividade que antes de seguir a questão 6, né, com as opções A, B e C para você fazer. As opções B e C tá pedindo para você responder oralmente, mas eu gostaria que você escrevesse no seu caderno de história a resposta, tá? Que tá perguntando aqui. Viu, gente? Então não deixe de ler os textos e as partes importantes. E lá na página 107 tá falando sobre a República dos Coronéis e o controle da população, né? Nesse início aí do período republicano, a economia do Brasil ainda era predominante a agrária. Nas regiões rurais, as pessoas estavam sob o controle de grandes proprietários de terra, né? Apesar de não pertencerem à hierarquia militar, eram chamados de coronéis, tá? Por causa do poder, por causa de ter muitas propriedades de terra, eles dominavam, né, os trabalhadores, as populações menos favorecidas aí, tá? Eles usavam armas, ameaçavam as pessoas no campo, né? Não pagava salários dignos e também não dava condições dignas de trabalho para essas pessoas. Então eles eram homens temidos e homens respeitados, tá? Aí a leitura também continua aqui na página 108, né? Tem até uma foto aqui de como que eles, né, se vestia, se portava naquela época, né? Grandes proprietários de terra, apesar de não pertencer ao domínio militar, eram chamados de coronéis. Inclusive, pessoal, vocês vão ler, né, toda essa página 108 aí, né, reforçando aqui, não deixe de ler, eu só estou ressaltando as partes importantes. Que tá falando aqui uma coisa
que era muito usada naquela época, que era voto de cabresco. O que significa cabresco? Espécie de correia utilizado para firmar a cabeça de um animal, como um cavalo, para controlá-lo. Esse termo foi utilizado na Primeira República devido à prática do voto forçado, ou seja, assim como um animal, o eleitor era controlado pelos políticos locais que abusavam da sua autoridade. Infelizmente, até hoje, nós conseguimos ver situações parecidas com essa aqui do início da República aqui no Brasil, tá? Então, essa expressão voto de cabresco, ela vem desse momento aqui da história e, infelizmente, até hoje, em muitas situações, alguns eleitores se permitem a serem tratados assim, tá? Então, leia todo o texto da página 108 e nós vamos fazer a atividade do antes de seguir, que está na página 109 aí. Também é só a questão 7 com 4 opções de resposta, tá? Relembrando, sempre que estiver pedindo, pessoal, para você responder oralmente, você vai escrever a resposta no caderno. Porque nós não estamos em sala de aula, então nós não conseguimos responder oralmente. Mas tudo que você precisar de responder oralmente, você vai colocar no caderno a resposta. Se tiver como colocar aí no livro didático, ótimo. Se não, você vai responder no caderno. E aí, pessoal, para fechar todo o conteúdo de hoje e as atividades da aula de hoje, você vai ler aí esse textinho aí do Aprendendo Mais, que é um fragmento, né, de uma notícia, né? Em áudio, a professora tenta comprar o voto de alunos em uma eleição da diretora. Para a gente entender como que se dá também, né, essa influência, esse poder do voto, como que as pessoas compram e vão articulando, né? Infelizmente no nosso país é assim desde o início. E aí nós vamos entender, para fechar esse conteúdo aqui, lendo esse texto aqui do Aprendendo Mais, tá? Releia os textos, destaque as partes mais importantes, use o dicionário se você quiser, né, para pegar palavras que você não tem conhecimento. E não deixe de fazer suas atividades, tá? Principalmente da aula de hoje. Então a gente vai ficar por aqui no conteúdo de história e eu te espero na próxima aula. Tenha uma boa tarde, pessoal! Olá, começa o nosso conteúdo de geografia de hoje, dia 17/8, né? Nós vamos falar sobre o bioma Amazônia. Nós vamos trabalhar no livro didático da página 106 até a página 111. Vou só destacar aqui uma das partes importantes aqui desse texto, mas é importante que você leia todo o texto, tá? Não deixe os textos sem ler, gente, porque aqui nas aulas gravadas eu só dou uma direção das coisas mais importantes, mas é importante que você leia todo o texto, tá? Leia para conseguir fazer uma boa atividade, ter uma boa compreensão desse tema de hoje. E nós vamos entender a ação humana sobre a maior região de biodiversidade do Brasil, que é aqui a Amazônia, né? Tem até uma foto aí da vista aérea, né, da floresta amazônica, e nós vamos entender esse bioma, suas características e como que ele tem sido, infelizmente, né, através da ação dos homens, ele tem sido destruído todos os dias. O bioma Amazônia se estende por cerca de 8 milhões de quilômetros, distribuindo-se por 9 países da América do Sul. Nesse bioma predominam as formações de florestas com árvores de médio e grande porte, como ocorrência de cipós, bromélias e orquídeas. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a Amazônia constituiu a maior reserva de biodiversidade do mundo e é o maior bioma brasileiro em extensão, que ocupa cerca de 4.200 quilômetros, 49% das terras do nosso país. É esse bioma aí, tá? O clima equatorial úmido predomina na região amazônica. Inclusive, pessoal, aqui nós vamos ver no mapa do Brasil, tá a legenda aí, né? Onde que todo esse bioma está localizado, né? O Monte Roraima é localizado no extremo norte do Brasil, em área de planalto. Então, você pode visualizar no mapa aí toda a extensão desse bioma, né? 49%, como falou aqui,
de terras desse bioma aí, tá? As depressões ocupam a maior extensão dessa região, ao contrário dos planaltos, que ocupam áreas reduzidas. Né? Em algumas aulas anteriores, nós conseguimos entender o que é planalto, depressão, o que é extensão, né, desse clima aí, tá? Então, nós vamos terminar de ler o texto, tá? Da página 106, e também ler esse daqui da 107, que está falando que a ação do homem sobre a região mais de biodiversidade do planeta tem atingido, né? Desmatamento, a depredação, né? As queimas, as queimadas. Então, assim, infelizmente, né, pessoal? No futuro próximo, grandes áreas da Amazônia poderão ser afetadas por secas. O bioma poderá apresentar temperaturas de 6 graus mais altas e o volume de chuvas pode ser reduzido em até 45%. Fato que afetaria radicalmente o clima e a vegetação da região. Tem uma foto aqui, né? Segundo o Greenpeace, cerca de 70% das áreas desmatadas da Amazônia são utilizadas em atividades pecuárias, né? Inclusive, pessoal, lá embaixo, no último parágrafo, tem uma palavra em destaque, né? A baixa fertilidade natural dos solos amazônicos contrasta com a exuberância das flores úmidas que nelas se desenvolvem. O que é exuberância? Vamos entender o que é isso. O que é exuberante? O que chama atenção por seu porte, beleza e sua abundância, tá? Então, nós temos que ler essas duas páginas aqui para entender. Você já deve ter visto em jornais, na internet, que essa destruição é real, né? Desse bioma. É real, isso acontece mesmo, tá? Na página 108, você vai continuar o texto aí, tá? Que tá falando aqui. Inclusive, tem até um mapa aqui com uma legenda para você entender um pouco mais sobre a ação humana sobre o bioma da Amazônia, tá? Na legenda aqui, vem falando os desmatamentos, né? Desde 2012 até o ano de 2018, tá? Você vai acompanhar aí na legenda e tá mostrando aqui esse desmatamento, tá? Poucas vezes acontece o desmatamento e depois eles vão lá e replantam aquela parte que foi desmatada. Então, por isso que existe uma depredação dessa floresta e futuros próximos ela não vai conseguir se sustentar dessa forma, né? Lemos aqui na página anterior que vai afetar o clima, vai afetar toda a vegetação daquele lugar, né? E aí, lá na página 109, também vem falando sobre uma coisa que vem destruindo também esse bioma, né? Que são a mineração, né? A mineração, assim como outras formas de exploração, pode causar danos à floresta, como o desmatamento e a contaminação dos solos e das águas que por resíduos químicos utilizados na extração do minério, de minerais, né? A pesca também é uma coisa que pode danificar, porque a pesca ela vem, né, indiscriminada, tem causado o desaparecimento de várias espécies de peixes, tartarugas, outros animais, né? Então, assim, as embarcações pelos rios, né, como meio de transporte da população e das mercadorias, também pode afetar ao longo aí da vida a questão dos rios aqui que passam na floresta. Então é muita coisa, né, gente? Ela é muito rica, a mais rica floresta tropical do mundo, né, que vai ocupar quase todo o território brasileiro. Ela tem ficado cada vez mais comprometida. Infelizmente, esse patrimônio nacional, ele tem sido destruído todos os dias, tá? Então, você lê aí o texto da página 109 e para fechar a nossa aula de hoje, você vai fazer as atividades do antes de seguir, que é relacionada a esse assunto. Atividades da questão 5 até a questão 10, tá? Inclusive a questão 10, se não der para você responder aí, pode responder no seu caderno da disciplina, colocando a data, a página que você está retirando a questão e respondendo. Então, pessoal, não deixe de ler todas as páginas do texto, refletir e fazer a sua atividade do antes de seguir, tá? Porque hoje é para você fechar a aula de hoje de geografia e não ficar com coisas atrasadas, tá bom? Eu conto com você e até a nossa próxima aula, pessoal!
Olá, começa o nosso conteúdo de matemática dessa segunda-feira e hoje nós vamos ver um assunto que é um assunto que está relembrando, né? E nós vamos relembrar hoje, né? E nós vamos trabalhar lá no nosso livro didático, a página 170, 171. Nós não vamos fazer a 172 nem a 173 e continuar na 174 e na 175, tá? Nós começamos aqui o conteúdo de hoje com um problema que não é um problema, tá? Já te adianto aí na página 170 que você pode fazer essa atividade aqui em dupla, se você quiser, tá? E responder com base em todas as informações do problema, você vai responder as questões aí da página 170. É um problema que vai envolver gráfico e é um problema também que vai envolver as frações, tá bom? Então não deixe de ler esse problema, de interpretar. Tem mais de uma possibilidade dele ser feito. Raciocine, você já está acostumado com isso, de pegar situações, problemas e ler e resolver. Então que você possa praticar isso aqui na página 70, no problema não é problema. Combinado? Pessoal, e hoje esse assunto aqui das frações equivalentes, nós vamos relembrar aqui. Tem uma tirinha aqui com um diálogo interessante, inclusive na live de sexta-feira nós usamos a pizza como um exemplo, né? Não sei se vocês recordam, aí veio uma pergunta do Gabriel Moreira, e nós acabamos utilizando praticamente o mesmo exemplo aqui. Muito interessante isso. Você se lembra que são frações equivalentes? Eu espero que sim, tá? Nós vamos fazer aqui. Como vamos fazer para dividir as duas pizzas? Eu quero a portuguesa, uma única fatia. Eu quero duas. Uma só será pouco. Aí vem o pai falando, né? Ou o tio, ou o amigo deles lá. O que vocês acham de cortarmos a pizza de calabresa em 4 fatias e a de portuguesa em 8 fatias? Claro, mais fatias na portuguesa, pois todos nós comemos ela. Nossa, está tão gostosa que terei que comer mais pedaços. Vamos analisar essa situação aqui. Analise a quantidade de pizza que cada criança comeu. Quem comeu mais? Se a quantidade for representada, tem-se que Laura, a fração de Laura aí seria 2 sobre 8, né? E para João, 2 sobre 8 também. E Rafael, 1 sobre 4. Volte a tirar e compare os tamanhos de cada fatia. Embora pareça que Rafael comeu menos, uma fatia de pizza de calabresa equivale a 2 fatias de pizza de portuguesa. As duas frações, 2 sobre 8 e 1 sobre 4, indicam a mesma quantidade. Logo, são frações equivalentes, o que nesse caso indica que Laura, João e Rafael comeram a mesma quantidade de pizza. Tem um desenho aqui para a gente observar. Olha lá, a pizza está do mesmo tamanho, só que foi dividida em pedaços diferentes, né? Na verdade, um pedaço aí da pizza que foi dividida em 4 equivale, que tem a mesma quantidade da pizza que foi dividida em 8, tá? Preste atenção nesse exemplo aí. Quando as frações correspondem à mesma quantidade, dizem que são frações equivalentes. Ou seja, frações que representam o mesmo valor. E essas frações que representam o mesmo valor são as frações equivalentes, tá? Não esqueça disso. Tem até um destaque aqui no seu material didático, na página 171, explicando o que é. Então não esqueça, sempre que você ouvir esse termo fração equivalente, você vai associar que são frações que têm o mesmo valor, tá? Só está sendo representado de forma diferente ali, ou que uma parte vai equivaler à quantidade da outra parte, tá? Nós não vamos fazer o jogo Aprender Divertido e nem as atividades da página 173 que são relacionadas ao jogo, tá? E aí, com base nessas informações das frações equivalentes, que é um conteúdo que a gente está relembrando, você vai fazer as atividades do antes e seguir da página 174 e 175 até a questão 11, opção B, tá? E todas essas questões vai estar falando sobre frações equivalentes, tá? Retorne ao início do vídeo, qualquer coisa, leia mais de uma vez. Gente, questões principalmente de matemática desse ano. Leitura e interpretação do que se pede na questão.
Muitos alunos erram porque tem preguiça de ler e pensar no que a questão está pedindo, tá? Então eu quero te desafiar a ler mais de uma vez, a refletir, a fazer um rascunho, depois faz novamente para conseguir fazer, né, a questão certa aí e não ter problema com esse assunto, tá? Com certeza é um assunto que nós vamos discutir na live de sexta-feira, não na live de amanhã, mas na de sexta-feira possivelmente vamos discutir isso sim, tá? Então não deixe de fazer suas atividades, tá? Essas atividades aqui vai ser eu acho que vai ser para amanhã ou quarta-feira, mas não deixe de fazer, tá? Que é muito importante para você concretizar isso, tá? E aí nós vamos entender também sobre as questões do mesmo valor do numerador, do denominador, que tem algumas questões que está pedindo isso aqui. Então não deixe de fazer suas atividades, tá, pessoal? Eu conto com vocês e até a nossa próxima aula, que hoje nós vamos falar de dois assuntos que geralmente eu não gravo aula sobre eles, que é a aula de ensino religioso, de literatura, que a gente sempre discute no conteúdo ao vivo, mas hoje eu vou gravar aqui umas orientações para a gente caminhar aí conforme as orientações que temos aqui, tá bom? Então não deixe de fazer suas atividades, tá? Até o nosso próximo vídeo. Sim, hoje nós vamos dar uma antecipada para organizarmos a nossa agenda com o nosso conteúdo de ensino religioso. Nas lives de sexta-feira é onde que a gente dedica um tempo para entender um pouco dessa disciplina tão reflexiva, que nos leva a pensar quem somos, como que é o nosso lugar no mundo, né? E assim, pessoal, agora eu consegui o e-book, né, do livro didático. Então nós vamos trabalhar da página 46 até a página 49. Sim, nós demos um salto no material didático, por quê? Todas as nossas conversas que nós tivemos online refletiu algo em relação ao meu planejamento do material didático. Inclusive, eu até passei uma música para vocês escutarem, para identificar esse tempo, né? Esse tempo difícil para todos nós, tempos de recomeço, de entendermos o novo e tempos que vocês, sim, vocês que estão aí do outro lado, têm seguido firme e têm tido com tanto compromisso, com tanto amor e com tanto cuidado com os seus estudos. Você, meu querido aluno do 5º ano, está de parabéns, porque mesmo com toda essa dificuldade, você está se superando, tá? Eu entendo que é difícil, que às vezes você está em casa sozinho ou está com dúvida, não tem um professor ali o tempo todo, mas que você está se esforçando. E isso você está fazendo porque você é um aluno diferente, você consegue alcançar coisas diferentes. Claro que com todo o seu jeito de estudar, você tem conseguido aprender. E o que importa mais para mim é o que você tem aprendido, é o que você tem construído. Isso tem um valor muito grande na nossa vida de escola, da nossa relação de aluno e professor, tá bom? Então, todas as situações que nós estamos ali no nosso livro didático, nós já conseguimos discutir em sala online, em aula online, nós já conseguimos nos expressar e refletirmos sobre isso. Então, nós vamos seguir aqui o nosso material, né? E lá nessa parte aqui da página 46, vem falando você na diversidade, né? Inclusive, a primeira atividade aí tá te pedindo, né, para mostrar o que você acha, né? Você vai registrar, né, nesse espaço aí quem é você na diversidade, né? Que no final de todo esse encontro aqui você vai colocar, né? O que você acha disso? Você já pensou como as pessoas são diferentes? Todos nós somos diferentes. Às vezes você tem um colega que tem o mesmo nome que você, tem a sua idade e ele é totalmente diferente. Nem irmãos gêmeos são iguais, né? Mas cada um tem a sua oportunidade de mostrar suas emoções, de experimentar coisas diferentes, né? E entender que você é diferente do seu colega. Tem pessoas que estão se dando super bem com as aulas online, outras não, outras têm mais facilidade em ler textos direcionados, outras têm mais facilidade em assistir videoaulas gravadas, outras gostam mais das aulas
online. Então, assim, cada um tem a sua particularidade. Você vai colocar aqui, né, nessas atividades, como que você se enxerga, como que você vê isso, né? Inclusive, pessoal, tem aqui pedindo para vocês apontar, né, o celular pro QR Code e escutar a música Sou Eu, do cantor e compositor Marcelo Genense, tá? Se você não conseguir, me fala no atendimento que eu tento mandar o link da música para vocês. Vou tentar já antecipar e mandar, mas tente ouvir pelo QR Code que já vai cair certinho a música para você ouvir, tá? E depois que você ouvir, entender a letra dessa canção, né? Você vai desenhar nesse espaço aí a seguir o que você tá pensando, qual o sentimento que você teve ao ouvir essa música, tá? A música é para inspirar você aí, tá bom? Na página 47. Aí depois que você vai compartilhar, isso vai ser uma atividade para sexta-feira, né? Sobre os desenhos e tudo, então chegue na aula de sexta-feira já pronto, com essa atividade pronta, para não ter nenhum erro, tá bom? E lá na página 48, tá falando aqui pra gente fazer, né, uma atividade juntos. Então você vai deixar aí essa atividade, né, essa daí nós vamos fazer juntos na sexta-feira. Você vai ter a oportunidade de experimentar um pouco da diversidade dentro da sua própria sala de aula. Fique de olho nas regras que o professor vai compartilhar e como que vai funcionar, tá? Aí nós vamos finalizar, então a página 48 você não vai fazer ela, nós vamos fazer junto na sexta-feira, tá? Então todo mundo com o livro didático na sexta-feira, ok? E lá na... aqui ó, página 48, ok, tá? E aí você vai pensando nas suas características, leva já anotado suas características, a forma que você se vê, tá? Quais que são seus pontos positivos, seus pontos negativos que você se acha, né? E depois, pessoal, você vai ler lá na página 49 sobre essa diversidade do mundo, né? Que agora a gente vai ampliar mais um pouco o nosso pensar nessa forma, né? Tornando uma coisa mais complexa. Pra você ver que você tá em um lugar especial aí, né? Porque você vai ver um cronograma ali na página 49 te mostrando isso, sua casa, na sua escola, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no seu país, no seu continente, no mundo todo, né? Inclusive vai ter informações importantes aqui sobre quantos habitantes, né, há no planeta. Então leia todas as informações da página 49, não deixe de fazer as duas atividades da 46 e da 47. Escutar a música é importante, anotar os seus sentimentos é importante, anotar como que você se enxerga é importante, tá bom? Que aí na sexta-feira a gente vai concluir essa aula aqui, tá certo? Um abraço para você, se cuide porque você é importante e especial, não há ninguém como você, tá? Para você ter um retorno bom aí e dar tudo certo pra gente, tá bom? Um abraço para você, pessoal. Ah, você achou que não ia ter esse conteúdo gravado? Mas vai ter sim. Pessoal, tudo bem? Quero passar aqui para deixar um recado muito rápido para vocês, tá? Que o nosso conteúdo de literatura, que é uma aula que está no horário de amanhã, mas ela não tem tempo de ser discutida na live, porque a live está toda repleta de muita dúvida de matemática, português, ciências e enfim, né? Mas nós vamos comentar poucas coisas dela, mas eu já quero adiantar aqui para você com esse vídeo o que você vai fazer, tá? São 2 livros super simples de ler. Poucas páginas, mais gravuras. Por que eu tô passando um livrinho pequenininho para você ler? Para você criar o hábito, porque ainda temos alunos que estão arrastando na leitura, assim, 5º ano, ainda tem aquele aluno que tem desânimo de ler, mas leitura abre a mente para muita coisa, tá? Então você vai receber em PDF com o link, né, do Google Drive, então eu já vou te enviar o link aí nos exercícios, na parte de exercício do nosso Educare, fique atento, que você vai receber 2 links de 2 livros em PDF, sim, para você não precisar de sair de casa, para você não precisar de comprar, para você não precisar de ir na escola buscar. Então eu vou te enviar em PDF. Um sentimento chamado Casa e a Família Musical de Joãozinho. Professora Renata, esses livros são do 1º ano? Não, são livros infantos juvenis
que eu quero que você faça um paralelo, que você leia as duas histórias e me conte o que essas histórias têm a ver com a sua casa, com a sua família, a sua estrutura. Por que isso? Porque agora nós estamos passando um momento que nós ficamos muito em casa. Então tem coisas que você conseguiu perceber que você não percebia na correria do dia a dia, por exemplo, né? Eu percebi inúmeras coisas boas e coisas ruins, principalmente as coisas ruins que eu fazia, né? De não ter tempo de ficar em casa, e quando eu fui ver, eu falei, nossa Deus! E às vezes esse momento de conviver em família é difícil também, né? Então eu quero que você leia os 2 livros, tá? Como são livros pequenininhos, você não vai gastar nem meia tarde para ler eles, tá? Ponto. Depois que ler, eu quero que você faça um resumo das 2 histórias. Uma parte e a outra parte, tá? Aí depois que você resumir as 2 histórias, eu quero que você faça um paralelo. Você vai pegar a história da sua casa e vai comparar com as 2 histórias, tá? O que se parecem, o que acontece na sua família que te relembra as 2 histórias. Inclusive esse livro aqui, Um Sentimento Chamado Casa, tem muito a ver com o nosso atual momento, tá bom? Não deixe de fazer essa atividade para sexta-feira, lindamente entregue, digitada no meu e-mail, tá bom? Um beijo, pessoal, e até amanhã na nossa live. Se você ainda não participa das lives ao vivo, venha conosco, nós mudamos de plataforma, estamos no Meet agora, sem cair, sem aquela confusão. Não deixe de participar, que eu tô com saudade de te ver. Tem alunos que tem muito tempo que eu não vejo. Vem pra live, gente. Tenta, faz uma forcinha. Vê o melhor lugar da sua casa aí que pega a internet, tá? Te espero na live.